Fala galera do G-Fight, Diego Riba direto de Las Vegas para um quadro novo aqui, como vocês viram. Hoje a gente vai falar de Jiu-Jitsu, BJJ, Grappling. E para essa estreia eu vou chamar talvez a maior especialista no assunto que temos no Brasil, Mayara Munhoz. Tudo bom, Mayara? Uau, me senti responsável agora. Tudo bom? Muito obrigada pelo convite, feliz em estar estreia. Você não me contou que era estreia, né? Eu devia ter me preparado melhor. Imagina, você sabe tudo de cor. Mayara, jornalista, já com passagens pela ESPN, Frograp, e UFC recentemente, enfim, manja tudo e mais um pouco do riscado. Mayara, o assunto hoje vai ser Invitational, UFC Fight Pass Invitational 5. Viu o evento? O que você achou assistindo da telinha do Fight Pass? Assisti o evento, acompanhei, tô passando tempo aqui no Brasil, né? Então começou tarde aqui, domingo, mas acompanhei tudo. Achei o evento ótimo, né? Achei as lutas super bem casadas mesmo. Vi uma galera reclamando do octógono, né? Que não era bem um octógono. Então, para um evento de jiu-jitsu, realmente é muito complicado quando tem um tablado assim mais alto, porque tem muita queda, né? E tudo mais, mas enfim. Acho que foi a única coisa que eu vi mesmo a galera falando, mas de resto, acho que todas as lutas foram boas, e é isso. Vamos esperar o próximo, né? Exatamente. Aliás, eu queria saber, antes da gente falar, a gente vai falar de algumas lutas, passar os resultados, mas não vamos falar de todas. Mas as regras, vamos lá. As outras edições do Fight Pass Invitational, elas foram realizadas na regra da ABI. Para quem não se lembra, tem aquela prorrogação, que o atleta já sai das costas ou com uma chave de braço. O Yuri Simões, conversei com ele antes da luta, ele me falou uma coisa muito simples, que ele detestava essa regra porque por muitas vezes um atleta que não teria capacidade jamais conseguiria chegar nas costas ou no armlock contra o adversário, já iniciava a prorrogação naquela posição. A gente viu regras diferentes ontem, mais parecidas basicamente com as regras do ADCC, né? Foi. Sem valer pontos nos primeiros minutos, valendo pontos na prorrogação. Te agradou melhor, Luiz? Ou Mayara, desculpa. Opa! É que eu tô com o nome da Luísa aqui para falar. Entrevistou, então a gente conversou bastante sobre ela. Não, eu gosto das regras assim, eu só acho que uma coisa um pouco subjetiva e que até vi que causou bastante polêmica na luta do Jonatas contra o Nick Ryan foi a questão das punições, né? Que o Jonatas na luta dele, acho que ele estava com 5 pontos e acho que ele acabou com -2, algo do tipo assim. E no meu entendimento, né? Eu tava vendo que ele não estava parado, entendeu? Ele estava tentando estabilizar a posição e tudo mais. Eu acho que para o Felipe Preguiça também foi uma desvantagem isso de punições, dar muitas punições, assim, porque ele é uma pessoa que ele é muito calmo, calmo até demais, né? E, enfim, no geral, assim, eu acho que o lance das punições, né, dessas negativas acaba ficando um pouco subjetivo, e acho que isso causou um pouco de estranheza, na verdade. Não que eu desgostei, eu acho que é importante para a luta acontecer, principalmente porque é num evento grande, né, que tem um grande nome, né, under, né, o UFC, assim. Então eu acho que é legal, porque muita gente que não é o público do jiu-jitsu, do grappling no geral, conhece, né, acaba conhecendo. Então é importante ter essas regras mais movimentadas. Mas para a gente que está acostumado, por exemplo, vou dar o exemplo da BJJF, que é 20 segundos para ter uma punição e não existe isso de negativo e tal, a gente fica meio... causa um pouco de estranheza, porém eu acho que no geral é importante para manter a luta, né? Rolando mesmo, para não ter amarração e tal. Enfim, achei um pouco subjetivo, rolaram essas polêmicas aí dessas negativas, mas vamos ver, né? Pelo menos a gente viu que eles estão dispostos a mudar, né? Algumas coisas e tudo mais. Até vou falar uma polêmica agora, hein? Por Eu vi favor. que o ADCC publicou sem endereçar, sem endereçar. Até esqueci de te mandar, eu sempre te mando essas fofocas. Sem endereçar, falando que, tipo assim, ó, não falem que as regras, que o seu evento é regra do ADCC, se tem modificações, ou crie suas próprias regras. Aí eu já vi uma galera que entendeu, não endereçou, mas, né, para bom entendedor. Postou isso depois do Fight Pass Invitation? Postou hoje, acho que agora há Beleza. pouquinho. Depois Para eu te bom mando. entendedor, meia palavra basta, né? É. Show de bola. Vamos lá, então, Maíra. Vamos primeira luta. Aquiles Rocha, filho do Wagner Rocha, né?
Filho do Enfrentou Wagner. o Andy Varela, venceu por pontos. Qual a idade desse menino que luta como gente grande, cara? Gente, ele tem 17 anos. Eu até achei engraçado na hora que foi apresentar ele, que falaram, ah, é campeão mundial juvenil. Eu falei, gente, que loucura você imaginar que a galera de 17 anos está aí, né, lutando com, acredito que tenha sido o último ano dele, né, como juvenil agora, mas lutando aí no mais alto nível, e legal ver ele no mesmo card do pai dele, né, acho que é uma coisa, não lembro, assim, de ter visto nos últimos tempos, então ele venceu aí, por uma punição do Andy Varela, no overtime, e fez aí seu nome, né? Cada vez está cavando mais o nome. E a família Rocha é assim, né? Tem o Aquiles, tem a. Ai, meu Deus, eu tenho que falar o nome dela certo, porque eu lembro que uma vez o André falou a filha do Wagner Rocha. Ele falou a filha do Wagner Rocha e ela ficou brava. Mas enfim, ela que agora eu esqueci o nome. Perfeito. E também tem o Wagner, que estava no corner do Aquiles. Meu Deus, que vergonha que eu esqueci o nome. Wagner que ficou em terceiro no ADCC ano passado, já tem seus mais de 40 anos, brabo demais, já lutou no UFC, enfim, veterano das antigas. Segunda luta da noite, a gente teve a Hannah Gold contra a Amanda Maza. A Hannah, que é lutadora do UFC, perdeu sua última luta, não sei se ela foi cortada ou está para ser cortada ou não, mas mostrou um jiu-jitsu bem mais afiado do que a gente vê quando ela luta, inclusive MMA. Uma movimentação ali na guarda, finalizou com uma chave de braço, mas também tem uma vantagem de peso clara a favor dela contra a rival, né? Tava bem maior. Muito grande. Muito grande. Muito forte. E ela ainda falou no final da luta assim que eu tava me sentindo um pouco doente, alguma coisa assim. E acho que é por isso que ela quis finalizar assim, né, tão rápido. Tipo, deixa eu me livrar aqui. Ela não cansou, mas ela estava muito ofegante logo no início da luta. Não sei se ela estava meio gripada ou não, mas a própria velocidade da Amanda, que era menorzinha que ela não conseguia achar o ritmo, daí chamou para a guarda e finalizou com aquela chave de braço maravilhosa. Foi lindo. Adendo, Jasmine Rocha, lembrei. Não procurei, não tive nem tempo de procurar. Você lembrou ou foi lembrada pelo Google? Não, eu lembrei, juro, não consegui nem procurar. Eu tinha que lembrar, gente, porque ela ficou chateada, que o André falou uma vez, filha do Wagner Rocha, eu não podia dar esse mole, né? Quase deu esse mole. Desculpa, Jasmine. Aaron Wilson finalizou o Christian Guzman na terceira luta. Aí na quarta luta a gente teve o Wagner Rocha. Aí sim, pai do Aquiles. Agora, por anos o Aquiles foi filho do Wagner e agora o Wagner já está se transformando no pai do Aquiles. Pai do Aquiles e da Jasmine. E da Jasmine, grande Jasmine. O Wagner, como explicar o Wagner, Mayara, aos 40 e pouquinhos anos, vencer, né? Performar com tanta categoria ainda, foi terceiro na DCC esse ano, voltou a vencer, enfim, disputou GP também no início desse ano no Fight Pass Invitational. Qual o segredo? Eu acho que o Wagner é bicho ruim mesmo, né? Ele gosta daquilo e ele também sempre treinou do lado do Cyborg, que é uma pessoa que ainda está na atividade, então eu acho que isso também conta bastante, mas ele lutou contra o Vitor, que é mais novo que ele, e, não tem diferença nenhuma, assim, ele mostrou muito vigor físico e ele tem aquele jiu-jitsu estilo taparia, né, ele vai para cima mesmo e vai bem por baixo, vai bem por cima, curte fazer umas graças, né, na luta, brincar com o psicológico do atleta e venceu aí, né, mais uma. Eu gostaria, assim, pessoalmente falando que ele conseguisse conquistar o título da DCC, porque é uma pessoa que está aí na atividade por muito tempo, vamos ver como vai ser, né, o ano que vem. Venceu, finalizou o Vitor Silveira. Essa parte física do Wagner sempre me impressionou. Ele que, para quem não se lembra, chegou a lutar de 70 quilos no UFC, hoje já tem seus 90 e pouquinho ali, grande pra caramba, quando tá em off. O estilo dele, eu lembro no ADCC ano passado, muita gente reclamou, eu vi fãs reclamando, né, que às vezes ele sobra um tapinha a mais, enfim, a força como ele troca a pegada, saiu todo quebrado, saiu mancando. Você que é muito mais do mundo do jiu-jitsu do que eu, Mayara, tem gente que critica o estilo dele, assim, talvez, por essa brutalidade ali?
Tem, né, porque o que que é arte suave? Isso não é arte suave, coisa nenhuma. E ele tem tanto que ontem ele finalizou num estrangulamento, mas não foi bem um estrangulamento, eu até vi o replay, foi meio que num crossface, né, então ele tem mesmo esse estilo. Tem uma luta que ele fez agora, eu não vou lembrar o evento, mas uma foto ficou bem famosa por ele tapando a boca do oponente dele e tal. E é assim, né, como tudo, existe quem ama e quem odeia. Eu vejo gente criticando, mas eu também vejo gente que gosta e, querendo ou não, ele tá aí, né, com 40 anos, continua na atividade, não tem nunca vi ele falando sobre planos de se aposentar, então, aceite ou não aceite, ele tá aí. Aliás, ele quando disputava, né, nunca mais vi ele competindo Combat Jiu-Jitsu, que é o jiu-jitsu onde valem tapas de mão A aberta. cara dele. É o melhor da história. Esse cara é sinistro no Combat Jiu-Jitsu. É absurdo, absurdo, juro. Será que ele vai terminar no Power Slap? Já viu a grossura da mão? É capaz de vencer ainda. Ele gosta, ele gosta. Mayara, como eu te chamei de Luísa no início do vídeo, foi justamente por causa da próxima luta que a gente vai falar. Luísa Monteiro contra a Elizabeth Clay. É a segunda luta que elas fizeram e a segunda vitória da Clay. Por finalização. A Luísa muito mais tarimbada em lutas de kimono. O duelo ontem foi sem kimono, assim como o primeiro. A Clay, ela é muito dura mesmo. Você que conhece bastante a Luísa e as duas da Atos, te surpreendeu alguma coisa a luta? O que você achou da performance das duas? Em tese, a Clay era a favorita para essa luta, né? Eu acredito que a Clay era favorita nessa luta por conta de ser muito mais acostumada com o sem kimono, né? Mas o que causava esse balanço entre, tipo assim, quem será que é a favorita é porque a Luísa é extremamente experiente, né? Eu acho que eu já nem sei mais quantos anos de faixa preta tem a Luísa, mas mais de 10. Então, assim, ela já lutou em todas as regras, ela já ganhou em todas as regras, entendeu? E chamando a amiguinha de velha, né? Entendi. Não, Luísa é jovem. Ela tava falando, ai, tô no Master agora, gente. Coitado, né? Nem parece. Mas, enfim, a Luísa ela não tem mais nada, né, para provar para ninguém. Então, eu acredito que ela continue lutando. Até no The Crown, não lembro se você não sei se você chegou a ver a entrevista dela, que ela falou no final. Ela venceu a Tata Ribeiro e deu a entrevista no The Crown da IBJJF e falou assim: eu tava, né, planejando me aposentar depois desse evento, mas eu me senti bem, eu tô me sentindo melhor do que nunca, então eu decidi continuar lutando. E é isso, né? A Luísa, ela só treinou sem kimono assim nesse restinho de ano, mas o ano todo ela passou fazendo camp, né? Tipo, o ano inteiro dela de camp de kimono, tirou o kimono para essa luta. Enfim, eu acho que foi uma luta boa no geral, né? A Clay, inegavelmente, tem um jiu-jitsu muito completo, tem uma guarda insuportável e a Luísa tem muita pressão por cima, né? E tava difícil, assim, acabou vencendo a Luísa por um heel hook, mas é o que eu falei, né? A Luísa já é extremamente experiente, não velha, Diego, experiente. E vamos ver, né, quais são os seus próximos passos agora. Eu conversei com a Luísa antes da luta, mencionei essa questão da aposentadoria, e ela falou que faz uns 2 ou 3 anos que todo ano ela fala, vou me aposentar esse ano. E para 2024 ela não tem esse planejamento. Ela vai continuar competindo, não se aposenta em 24, mas não vai focar em lutas casadas, até eventos sem kimono, mas duelos específicos, super lutas, ou mais eventos que possam chamar a atenção de fato. Faz todo sentido, né? No momento que ela está na carreira, mais do que merecido, né? Não, completamente. Eu ia falar descanso merecido, mas não é nem descanso, é mais uma seleção, né? A gente até estava comentando dos stories que ela publicou, falando sobre o tratamento que ela recebeu e tudo mais. E, poxa, é triste ver, né, que ela agora que já tem tanto tempo aí de estrada, só agora que ela tá colhendo esses frutos, né, de ter um tratamento tipo, ai, tem mídia aqui, tem maquiagem aqui, tem não sei o quê. Mas faz parte, né? A gente sempre fala sobre isso entre as mulheres. Tiveram muitas outras que vieram para quem está colhendo hoje, né? Colher. Então, assim, a Luísa é um exemplo disso. Espero que ela ainda colha por muito tempo, porque eu gosto muito de vê-la lutar. E não é só porque eu treino com ela, porque eu conheço ela, não, mas para mim ela é uma das mais técnicas do jiu-jitsu, realmente, assim. E é isso. Então, eu feliz que ela não vai se aposentar.
Exatamente, uma das atletas mais completas, uma das atletas com mais pressão que a gente já viu nos últimos anos aí no jiu-jitsu de kimono e no sem kimono também, né? Ela é campeã mundial sem kimono também, né? Que ela não tá acostumada a lutar. Acho que a última vez que ela venceu foi 2014, 2015. Ela Já só não entregando a idade aí de faixa preta. ela só não luta muito mesmo, mas se ela quiser, se ela se dedicar, né, ela consegue mais um mundial, tenho certeza. Sem dúvida alguma. Indo para a próxima luta, então. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, foi a luta que mais deu repercussão nas redes sociais referente à questão das punições, excessivas punições. Jonathan Grace com Grace, né? Contra o Nick Ryan, irmão do Gordon Ryan. O que você achou? Me fala das punições. Eu lembro que eu olhava a luta e são alguns telões, mas tinha um para minha direita. Eu olhava -2, eu olhava -4. Caramba, eu não via porque eu não via os momentos das punições, porque na minha cabeça não estava tão parado quanto os árbitros estavam vendo. Não, muito doido, né? Eu não sei, assim, claro, eu não sou árbitra, né? Então eu não tenho como cravar. Mas, por exemplo, eu vi muitas posições do Jonatas, principalmente quando ele estava chegando numa posição de body lock, que eu acho que ele tomou umas duas punições, se eu não me engano, chegando nessa posição de body lock, e receberam falta. Daí eu falei, gente, mas tipo assim, ele não tá parado na posição, ele tá montando a posição, né? Eu senti que ele tava construindo a posição. Então eu acho que foi uma luta bem, essa luta Ryan Grace, que a gente já até brincando antes, foi bem complexo, assim, o resultado. Assim, o Jonatas acabou saindo com a vitória, né? Porque o Nick Ryan também tinha algumas punições e tal, mas eu achei bem complexo. Até o pessoal da transmissão tava, gente, eles estão confundindo a gente. A transmissão que foi do Fight Pass aqui do Brasil foi o André Azevedo, o Carlão Barreto e a Bia Basílio. Aí eles estavam falando, de repente, punição. Aí algum deles falou assim, gente, tá parecendo que a gente não sabe, porque foi tudo muito rápido, entendeu? Então eu achei bem complexo, né, esse lance de punição. Vamos ver como vão ser nos próximos, como vai ser nos próximos eventos, né? Mas enfim, o Jonatas acabou saindo com a vitória, né? Foi por ponto, mas os dois acabaram negativados. O Jonas foi melhor de fato, principalmente na segunda metade ali, o Nick Ryan, ele dominou o Nick Ryan na prorrogação, né? O Nick Ryan, cara, faz tempo que ele não performa. Eu não lembro a última vitória dele, do Nick Ryan. Eu posso pesquisar, lá vamos nós. Vamos nós. Ele perdeu para o Renato Canuto, não foi ano passado na ADCC? Vamos ver. Se eu não me engano, na primeira, que aí o Canuto perdeu na segunda luta para o Mika, e aí o Mika foi para a final com o Rotolo. Poxa, faz um tempinho que eu não vejo o Nick Ryan. Foi no Canuto mesmo, no primeiro round, né? Ainda na primeira luta. Mas e ele foi o mais jovem atleta a ter participado do ADCC. Em 2017, 2019. A primeira participação dele. Não foi o mais jovem vencer, né? Porque o mais jovem foi o Cobrinha. Não, foi o Tai. O Cobrinha, não, desculpa, o Mendes. Então, só que daí... O Tai quebrou o recorde, tá? Mas de participação, assim, foi o Nick Ryan. Mas, assim, ele é tecnicamente, né, indiscutível. O Jonatas teve muita dificuldade de trabalhar com ele por cima. Mesmo o Jonatas, ele tem aquela mania de fechar todos os espaços possíveis, né? E ele vai bem lentamente e tal, para fechar os espaços mesmo. E deu muita pressão, tipo o body lock, até que eu comentei. Mas, muito flexível, uma reposição muito boa, assim. E é isso. Nick Ryan, irmão de Gordon Ryan. Pô, achei o Jonathan muito mais fisicamente mais forte também. Bem mais forte. Isso foi eu percebi isso em algumas lutas ontem, a disparidade de tamanho, de compleição física mesmo, e nessa luta foi um caso. O Jonathan é da Atos também? É da Atos também. Pô, você estava em peso. Eu não posso falar né? muita coisa, né? Não posso falar muita coisa, senão vão falar que eu não sou imparcial. Você estava em peso ontem, meu Deus. Estávamos em peso. Só explicando, você sabe da história muito melhor que eu, mas o Jonathan Grace, ele não é da família Grace, né? Ele não é da família Grace, até rolou esse comentário na transmissão ontem, mas segundo ele, foi o pai dele que deu o nome, né, para ele, por conta de uma homenagem. O pai dele trabalhava X numa empresa, e tinha uma pessoa que tinha um nome, sobrenome, enfim,
Gracie e colocou como homenagem, assim, e que bom que ele foi pro jiu-jitsu, né? Sim. Porque quem não sabe acha que ele é Gracie mesmo. Exatamente. O que eu mais vejo é gente com um cachorro com o nome Renzo ou Risco. Renzo, de Pitbull, que eu já vi Renzo na minha vida. Isso é louco, tem muito, muito. Kron. Mas as homenagens. Kira. O cachorro do meu namorado chama Kira. Até já contei pra ela. Ela falou, nossa, tem muita gente que chama aqui. A cachorra da Evelyn chama Kira. Chama Kira, é verdade. É verdade. Mas não foi em homenagem a Kira Gracie. Não foi um acaso do destino. Foi um acaso do destino. Quem escolheu o nome foi o Brandon, marido da Evelyn. Mas vamos lá, chega de fofoca, Mayara, que se a gente começa a conversar... Você gente... de uma fofoca. Vamos abrir o Tititi Jitsu aqui, hein? Esse próximo quadro da G5. Baita nome, vou mudar o nome do quadro. Vitor Hugo com o Daniel Manassoio? Manassoio. Vou te falar. Vitor Hugo, um dos meus atletas preferidos da atualidade, assisti. Cara, ele luta muito, muito, muito. Vai ter uma diferença clara que ele compete muito bem, tanto no kimono quanto no kimono. E o Daniel é um cara sem, né, só do sem kimono. Com o pessoal que eu conversei antes da luta, todo mundo apontava o favoritismo do Daniel. O Daniel, que é grande pra caramba, já lutou aqui no Apex, está mais acostumado com essas... Eu ia falar com essas regras, mas as regras mudaram, né? Mas existia um favoritismo, pelo menos aqui nos Estados Unidos, para o Daniel. Como é que você viu a vitória do Vitor Hugo? Cara, então, no começo eu tava irritada com a luta, porque eu achei que tava um pouco parada, né? E aí, no final das contas, eu senti que o Dan, ele acabou se cansando mesmo. E que eu achei que foi mais físico, entendeu? Tanto que no final, né, no overtime, o Vitor Hugo dominou, raspou, montou e finalizou. Então, assim, sem tirar os méritos do Vitor Hugo, pelo amor de Deus, porque ele é um atleta indiscutível. Não tô falando que ele ganhou só porque o Dan cansou. Mas é claro, isso conta, né, numa luta, principalmente com dois caras daquele tamanho. E o Vitor Hugo é grande, mas o Dan é maior que ele. Então, surreal, assim. Então, eu achei que o Vitor Hugo mostrou aí que, tecnicamente também é um dos atletas mais técnicos, na minha opinião, né, da atualidade, e com certeza forte. Nunca rolei com ele, mas não precisa pensar muito, né? Tem coisas que a gente não precisa sentir para saber, né? Exatamente. Mas isso que você falou é verdade. A luta estava bem... Teve um momento mais travado, mais estudado, teve um momento de basicamente troca de energia física, né, entre os dois. Foi. E teve esse momento, a parte final, a raspagem, a finalização, tudo aconteceu em menos de 1 minuto, assim. Foi muito rápido, foi num timing, assim, tipo, sabe quando você acerta o timing da posição e só encaixa? E foi, assim, foi e não parou mais. Até o Vitor Hugo teve alguns ataques bons no início, ele tentou atacar meio que uma omoplata, indo para uma chave de braço reta, assim, acabou não pegando 2 vezes. Mas é que sem kimono também complica um pouco, né? Tem todo o lance que escorrega e tudo mais. E também o tamanho dos caras, né? Como a gente já citou. Não é fácil não segurar um cara desse tamanho, independente do seu tamanho. A própria americana, né? Ele teve que encaixar 2 vezes ali na primeira. Mas maravilha. Tem muita gente que critica, né, as americanas, fala que não é um golpe lá muito técnico, que não funciona tanto nesse high level aí. Olha aí, Vitor Hugo calando a boca da galera. O básico sempre funciona. Exatamente, viva o jiu-jitsu. Como no evento da noite, não, desculpa, o Mason Fowler ganhou do Hira. Aliás, o Mason Fowler, ele fez uma encarada com o Gordon Ryan, tudo indica que, de fato, no próximo UFC Fight Pass Invitational, se o Gordon tiver bem de saúde aí, vai ser essa luta. Te agradou essa luta aí do Mason contra o Gordon? Cara, eu acho o Mason extremamente técnico, né? Eu sei que tem uma galera do Brasil que tem um pezinho atrás com ele, porque ele ganhou o Campeonato Brasileiro aqui, e a galera fica, o que esse gringo tá fazendo no Brasil? Mas é bom, né? Eu acho que é bom, porque a gente traz pessoas, né, pro país e tudo mais, mas ele começou a se destacar na faixa marrom ainda, fez o DCC de faixa marrom, se eu não me engano ele ganhou uma seletiva, não vou lembrar qual, né, agora, mas quando ele ainda era faixa marrom, mas eu acho que uma luta dele com o Gordon é super justa, eu acho ele realmente um atleta muito técnico, foi super bem, né, e também lutando com um cara, mudou, né, o adversário, que era para ser o Gordon, né, e aí no final ele acabou desafiando o Gordon, mas foi uma luta boa, né, e ele acabou vencendo de Kimura, que é lá pertinho da americana.
Mas é isso, eu acho uma luta super justa. Tem que acontecer, né? Eu acho que essas lutas que acabam ficando meio on hold tem que acontecer em algum momento. Por sinal, tem muita gente, acho que meio que todo mundo quer enfrentar o Gordon, até pela visibilidade, pela repercussão e o dinheiro que traz. Mas se a gente for ver a lista dos atletas, por exemplo, tem o Preguiça, tem o Nick Rod, que está atrás dele faz bastante tempo, tem o próprio Yuri Simões, que enfrenta na Superluta ano que vem na DCC, todos já enfrentaram o Gordon. Eu mesmo, é fundamental ter um cara tipo o Mason tá em ascensão e que nunca enfrentou o Gordon antes, até para movimentar, né? Mas dar um refresh aí no cenário, não? Eu acho que faz parte também. Eu falo bastante com uma galera aqui do Brasil, né? E aí eles ficam falando, poxa, mas a gente queria um brasileiro enfrentando o Gordon e tudo mais. Mas a gente precisa aceitar, né, que o grappling cresceu e tá no mundo inteiro. Então, assim, quem tiver que enfrentar, vai enfrentar. E eu acho importante ter essa pessoa, como você falou, para movimentar mesmo que nunca tenha enfrentado. Show de bola. Common Event do evento, Yuri Simões e Nick Rodrigues. Bom, vamos lá. Yuri Simões venceu o Nick Rod ano passado no ADCC. O Yuri Simões foi campeão absoluto do ADCC 2022. Venceu o Nicolas Meregali, inclusive, na final do absoluto. Perdeu no peso, ganhou no absoluto. Eu tinha o Yuri Simões favorito. Eu sei do potencial do Nick Rod. Já vi diversas lutas dele, umas 5, 6 ao vivo. Mas eu fiquei surpreso ontem com a pujança física do Nick, que garante que é natural, não é fake nerd. Será natural ou será? fake nerd? Nunca passou pela ousada, a gente não tem como saber, né? Mas, cara, o vigor físico dele me impressionou ontem e ele conseguiu anular o Yuri Simões, que é um cara duro demais. Te surpreendeu? Me surpreendeu muito. Assim, foi uma luta de um campeão absoluto do ADCC contra um cara que vem crescendo, né? Em 2019, ele ficou em terceiro lugar e ele era faixa azul de jiu-jitsu, pegou a faixa roxa no pódio em 2019. Certo. Então já rolou aquele que ele se tornou, né, o Black Belt Slayer. Sou contra, tá? Caçador de faixa preta é Rodolfo Vieira. Mas brincadeiras à parte, o Nick Rod indiscutivelmente tá subindo a montanha, né? Ele tá escalando a montanha e eu não esperava de verdade que ele fosse dominar o Yuri do jeito que ele dominou, principalmente pela credencial, né? Que o Yuri vem para esse evento, né? Atual campeão absoluto do ADCC, se preparando agora para enfrentar o Gordon. Então eu fiquei surpresa. Eu não tinha favorito para essa luta, para ser sincera. Mas eu achei que ia ser uma luta bem parelha, mas o Nick dominou. E eu fiquei, caraca. O Nick. Foi, pode falar. Não, eu ia falar, o Nick como wrestler, até eu conversei com o Yuri Simões antes da luta, o Nick foi divisão 3 do wrestling. Então ele não era o top do wrestling. E ele chegou num pódio do ADCC como faixa azul ainda de jiu-jitsu, ou seja, há pouco tempo. Como é que você explica um cara com pouco tempo de jiu-jitsu, hoje já nem tanto, mas com pouco tempo de jiu-jitsu e que não tinha um background tão de highlights no wrestling, ser tão confortável em queda e ser tão confortável fazendo guarda também daquele tamanho? Como é que podemos explicar o Nick Rod da vida? Eu não sei, eu acho que é um misto meio inexplicável mesmo, né? E, enfim, também ele treinava com pessoas muito boas, né? Antes ele treinava com o John Danaher, né? Também. Então, assim, eu acredito que isso é uma boa explicação. E agora não treina mais, né? Tanto que ele também quer lutar com o Gordon, que era. Todo mundo quer lutar com o Gordon, como a gente já falou, que era parceiro de equipe antes, mas eu acredito que. Como eu falei, por ele estar subindo essa montanha, entendeu? É treino mesmo, é técnica de treino, é quem lidera o treino, é quem treina com ele. E agora não tem nem o que falar. Eu acho ele também que ele está cada vez mais completo aí no wrestling, no grappling no geral. Ele que o Gordon finalizou ele bem rápido ano passado no ADCC, mas esse ano ele pegou uma luta em cima da hora, se eu não me engano, substituindo o Vini Magalhães no Fight Pass Invitational, enfrentou o Gordon e deu um trabalho pro Gordon. Deu trabalho. Machucou o pé do Gordon, o Gordon acusou ele de passar. Eles meio que agora se odeiam, trocam farpa, o Gordon acusou ele de passar óleo. Ontem ele lutou com a manga longa para evitar isso. Essa vitória
Maiara contra o Yuri. Você acha que atrapalha um pouco na promoção da super luta do ano que vem, da DCC, já que o Yuri vai enfrentar o Gordon? Olha, eu não sei se atrapalha, mas eu estava dando uma refletida sobre isso, né? Porque a pessoa vai fazer uma super luta, né? No ADCC e tal. Então, indiscutivelmente, ele precisa ser uma pessoa que esteja em evidência. Então, talvez isso tenha sido até um alerta para ele, né? Tipo assim, não tô julgando o treino dele, eu não sei como é o treino dele, né? E tudo mais. Mas em questão de promoção mesmo, eu acho que talvez seja o momento de virar essa chavinha e falar: não, peraí, vamos promover essa luta da melhor forma possível. Não acho que vai atrapalhar, porque não importa o que aconteça, é incrível, né? O Gordon sempre dá um jeito de, nem que seja mexendo com o psicológico da pessoa, ele sempre dá um jeito de promover todas as lutas dele. Mas eu acho que é o momento do Yuri mesmo, talvez se autopromover mesmo. Concordo. Espero que não atrapalhe. Espero que ele faça uma luta antes do ADCC, até justamente para não vir embalado por uma derrota, né? Para chegar com um hypezinho maior. Mayara, vamos lá, enrolamos até agora 30 minutos de conversa para chegar onde eu queria mesmo, de fato. Nicolas Meregali e Felipe Preguiça. Vamos lá, algumas perguntas que eu tenho para fazer. Meu Deus, tenso. O Felipe já fez camp lá em San Diego, onde você mora, na Atos. Você conhece o Preguiça mais. Nicolas Meregali. Como explicar Nicolas Meregali, um cara que não treinava de kimono faz 2 anos e meio, mais ou menos, e hoje... Bom, que ele pegou 2 medalhas ano passado na DCC, esse ano foi invicto, tanto kimono, sem kimono, tá voando, fala bastante ali no microfone, né? Um perfil não muito conhecido no Brasil, mas bem que cai como uma luva aqui nos Estados Unidos. Como é que você vê o Meregali? Como é que você vê, não como lutador, ele é indiscutivelmente o grande nome do momento, mas como é que você vê essa persona que ele tem diante das câmeras? Você que é uma brasileira, mas mora nos Estados Unidos e acompanha o mundo do jiu-jitsu faz muito tempo. Cara, é complexo, né? Porque o perfil dele é assim, ou você ama ou você odeia, né? Mas eu acho que uma coisa que é indiscutível é assim, cada um promove a sua luta da maneira que, né, bem entende, cada um cria o personagem do jeito que bem entende. Eu, pessoalmente, não gosto de personagem, mas é indiscutível que isso trouxe muita mídia, entendeu? Mais uma vez, vamos citar o Gordon, né? Que agora estão falando que ele é o Gordon brasileiro, o Nicolas Meregali, né? Mas é indiscutível que isso traz mídia, né? De certa forma, eu acho que a gente pode usar até o MMA, o UFC como exemplo, né? Os atletas falam mesmo. Conor McGregor sempre se promoveu muito dessa maneira. Tem gente que não gosta. Vamos falar do Pantoja, que vai agora defender o cinturão no final de semana. Ele não gosta, nunca precisou e tudo mais. Mas voltando ao jiu-jitsu, assim, eu vejo que é um esporte, né, que ainda, agora que a mídia está começando a ficar maior e tudo mais, e como ele é um esporte muito tradicional, né, uma arte marcial muito tradicional, muita gente ainda não vê isso, né, com bons olhos, porque a gente prega respeito e tudo mais, mas eu acho que a gente está num momento em que a gente precisa colocar o esporte competitivo e o esporte arte marcial em caixas diferentes, de certa forma, porque é o que está acontecendo, né? Está descolando, já acabou o tempo em que você poderia competir no mais alto nível, sendo aquela pessoa que treina por hobby. Me deu branco na palavra. O atleta de fim de semana. Isso. Então é difícil, né? Tipo, existem hoje 2 caixas diferentes, que é a caixa daquele atleta que treina por hobby e compete quando dá, e aquele atleta que vive disso. E o atleta que vive disso, ele precisa monetizar, entendeu? Então, cada um acha a sua forma de monetizar. Eu sou a favor de promoções, obviamente, principalmente por trabalhar com mídia, né? Mas é claro que eu também defendo muito o respeito e tudo mais. Então, assim, é isso, como eu falei, resumo, traz público, entendeu? E cada um cria o personagem, né, que bem entender. Eu usaria até mais a palavra persona, né? Persona, E assim, o jiu-jitsu, quer queira, quer não, por mais seja um esporte que
é muito famoso no mundo, no Brasil principalmente, muitos nomes, tem uma dificuldade histórica de monetização, né? Muitos atletas, poxa, eu quando era moleque, eu lembro, sei lá, o Valide, o Carlão, o pessoal, ele tinha que lutar, e eu tô falando Valide, o Carlão, que era o pessoal que tinha patrocínio no kimono e tal, que ganhava mais dinheiro em relação aos demais. Todos falavam, eles tinham que lutar MMA porque eles não conseguiam fazer nem com seminário, não tinha como pagar as contas no mundo do jiu-jitsu. Hoje é um cenário diferente, já maior, seminário. Hoje tem eventos de lutas casadas, BJJ Stars no Brasil, enfim, dá para fazer um dinheiro muito longe ainda do potencial que pode chegar, né? Convenhamos. Mas isso só é possível também por atletas capazes de fazerem promoções, de atrair o grande público. Mas existe um preço a se pagar, né? Vamos ser sinceros. O preço que o Nicolas, principalmente o Gordon, e o Gordon, para mim, cara, ele lida muito bem com isso. Ele é um cara que ele responde todos os haters. Todos os haters. Eu não sei como ele tem paciência, gente. O tempo que ele perde, sei lá, ele para e responde um por um no Instagram e tá nem aí. Super confiante, e ele, sei lá, ele fala super bem, não fica nervoso, não fica emocionado, sempre naquela mesma voz, responde todo mundo, super racional, e fala pelos cotovelos, enfim, provoca e faz, né? Nicolas está indo nessa mesma linha, esse preço a se pagar por ser brasileiro e no Brasil ter essa, digamos, mais dificuldade, ou ser, não ser tão facilmente aceitado esse tipo de postura, me parece que é um preço um pouco maior a ser pago. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você acha que ele consegue... Como é que você vê os brasileiros? Você acha que a comunidade brasileira mais critica ou mais abraça o Nicolas, que está vencendo tudo? No geral, eu acho que a galera gosta de criticar, né? Independente. Só que eu vejo que também tem aqueles haters que são muito assim. Quando ganha, tá tudo bem. Aí quando perde, critica, entendeu? Mas eu vejo bastante gente, né, criticando e apoiando o Felipe por conta disso. Mas eu acho sim que no Brasil é visto de uma maneira diferente. E também arrisco dizer que seja um dos motivos pelo qual as pessoas, né, esse tipo de atleta acaba saindo do Brasil. Ele está vivendo nos Estados Unidos hoje em dia. Então, né, nunca saberemos a real. Mas eu acho que, no geral, é um público bem dividido e eu só acredito que a gente precisa aceitar. Quem não gosta só precisa aceitar. Aliás, você mencionou a parte do se vencer, tudo bem. Eu sempre brinco aqui na cobertura de MMA, quando o pessoal pergunta se a Mackenzie para a gente é americana ou brasileira, eu falo, cara, para o público é o seguinte, se ela venceu, ela é brasileira. Se ela perdeu, é a gringa. Gostei. Verdade. O público é muito assim, cara. Mas, enfim. Mas é bem assim mesmo. A galera só quer, né, quando tá no auge e tal. Mas uma coisa também que eu queria aproveitar para mencionar é que as pessoas falam muito sobre, no jiu-jitsu, né, sobre esse lance de trash talk e tudo mais. Mas se esquecem que antigamente o jiu-jitsu era tomado por pit boys, entendeu? Lembra dessa época de pit boys e tudo mais. Eu só digo que foi mais fácil entre aspas, né? Foi diferente, porque são tempos diferentes. Mas assim, foi fácil para quem está chegando agora, né? É fácil para quem está chegando agora não ver isso, porque não tinha mídia como tem hoje em dia, entendeu? Então, eu acho que essa que é a diferença. Concordo. E hoje, tem mais alcance. Concordo. O Nicolas me falou uma coisa durante a semana que foi bem... que é real, assim. Na década de 80, quando eu era bem novo, acho que você nem era nascido, você é década de 90, né? 93, só já entreguei a idade. Que jovenzinha. Cara, Valide e Renzo lotaram o ginásio para fazer uma luta casada. O jiu-jitsu teve mais popularidade. Caiu de popularidade justamente por confusão na rua, né? Na década de 90 teve um período, muitas brigas, confusões, que isso atrasou, mas antes o jiu-jitsu era muito popular e parte da popularidade também, desafios, jiu-jitsu contra a luta livre, enfim, tal, contra outras modalidades, mas a próprio Valide, eu acho que o Valide é um grande exemplo de que ele falava pra caramba, fazia o trash talk dele e tal, se vendia, mas conseguia atingir um público maior, um público de não praticantes, né? Eu acho que essa é a grande barreira do jiu-jitsu, atingir, tanto kimono sem kimono, atingir o público de pessoas que não praticam,
que não acompanham o esporte. MMA é muito mais fácil, no fim das contas, um cara vai enfiar a mão no nariz do outro, o outro vai cair, e aí é tranquilo. O jiu-jitsu, pô, aí tem a regra, quanto vale isso de ponto, talvez fique mais complexo. Mas eu vejo, entre mortos e feridos aí, eu vejo muito mais vantagens do que desvantagem termos atletas como o Nicolas Meregali, mediaticamente falando. E assim, né, é claro que falam, porque o jiu-jitsu é exemplo, né, tem que ser exemplo, tem muitas crianças e tudo mais, mas aí eu acho também que faz parte da academia, né, do professor, né, cuidar disso e ensinar os alunos da melhor maneira, entendeu? Então eu acho que é isso, assim, e eu acho engraçado, você falou esse negócio aí, que a galera que acompanha o MMA, né, não necessariamente é praticante, acredito que é a minoria, que é o contrário do jiu-jitsu. A maioria da galera que acompanha o jiu-jitsu é do jiu-jitsu e, inclusive, o povo até acha que, tipo assim, você não entende de jiu-jitsu, você não pode falar disso porque você não treina. Gente, como assim? Deixa o pessoal falar, o pessoal tá aprendendo, a gente tá tendo público. Então vamos aproveitar, né? Sim, eu já vi atleta em entrevista questionar jornalista se ele sabia as regras. Pois é, gente, não é obrigação do jornalista saber todas as regras, sabe? Assim, e foi um momento que era uma pergunta do tipo, não é, ele não citou a regra, era uma coisa do cara querer confirmar se ele sabia ou não, para saber se ele merecia ou não estar entrevistando ele. Falei, amigo, eu vi isso, eu falei, cara, não é possível. Gente! Você, como atleta, você depende de um bom relacionamento com a empresa, com o público, com patrocinadores, para que você vai julgar. Só de olhar o cara, será que ele pratica jiu-jitsu? Será que ele merece? Falar, meu amigo. Gente, não tem essa, não é sobre isso, né? Eu acho que tem que agradecer quando a gente tem gente do jiu-jitsu de fora do jiu-jitsu no jiu-jitsu. Exatamente, exatamente. Bom, falando da luta em si, você que já viu até camp do Felipe Pena, o Felipe Preguiça, cara, o Nicolas tá voando, né? O que ele fez ontem foi... Ele finalizou o Felipe Preguiça no overtime, numa luta de menos de 15 minutos. Vamos lá. Qual foi a sua análise de um modo geral da luta? O que te surpreendeu, se de fato algo te surpreendeu? Nicolas é uma pessoa inteligente, né? Ele é inteligente, ele estuda muito, ele é bom de jiu-jitsu, e isso não tem, independente de gostar ou não gostar dele, ele é assim, entendeu? Ele é 3 vezes campeão mundial de kimono, começou agora no sem kimono, ganhou do Kainan sem kimono. Essa era uma luta que eu não esperava, entendeu? Que o Kainan perderia, porque ele é o atual campeão da DCC. Então, assim, é anos-luz, né? Digamos assim, de diferença de prática, né? De tempo de prática. Então, eu acredito que o Nicolas, ele pode vencer qualquer um em todas as regras, e eu acho que o principal disso é porque ele estuda muito, sabe? E o Felipe, ele é tão bom quanto, entendeu? O Felipe, eu realmente já acompanhei camp dele, já fiz soltinho com ele, muito difícil, ele tem a perna muito comprida, mas... Finalizou a preguiça, pode falar. Não, gente, treino não se comenta. Mas, assim, eles têm, né, o mesmo biotipo, então é difícil, assim, né? E no final das contas, o Nicolas falou que ia finalizar no Mata-Leão e finalizou mesmo. E até a galera falou que foi one-handed rear naked choke, que foi com uma mão só, acho que nem, né, pegou tanto. Então, assim, o Nicolas, indiscutivelmente, né, está numa fase muito boa e acredito que seja difícil alguém vencer dele hoje, e acho o Felipe também um atleta incrível, extremamente técnico, extremamente estratégico, muito calmo, assim, como eu falei, até demais mineirinho, né? Muito calmo, mas não deu, né? Dessa vez e foi para o Nicolas. Aliás, só um adendo aqui, o pessoal que acompanha mais o jiu-jitsu, se puder levantar essa estatística, cada dia que passa, eu vejo o rosto do Preguiça, tá muito parecido com o Ryan Grace, cara. Eu te falei essa semana. Eu ainda preciso colocar a foto dos dois, um do lado do outro, mas de eu não de perfil, assim, cara, o mesmo... perfil no escuro, eu concordo. Eu não sei de foi isso. Cara, o Nicolas, e na minha entrevista com ele antes da luta, ele menciona
o Felipe é bom de scramble, a guarda dele ele repõe bem, faz 50-50, e depois, com o passar do tempo, ele vai cair de rendimento, eu mantenho o ritmo, e vou pegar as costas. Cara, ele narrou a luta, isso foi... E aí depois da luta ele fala, não é por nada, porque eu estudo, e eu sou racional, eu vejo o que ele pode fazer, o que eu posso fazer, e ele é super confiante, né, do jeito que ele narra. Podemos ver que o Meregali vem com tudo para a DCC ano que vem? Ah, com certeza. Ele já beliscou medalha na DCC sem estar treinando tanto sem kimono, então agora eu acredito que ele será, né, o cara a ser batido aí nesse ADCC, no próximo ADCC. Você mencionou o Mata-Leão, eu conversei com o Gordon, conversei com o Nicholas, os dois me falaram que a posição não estava encaixada de forma completa. O Gordon foi bem mais assintoso, falou que o Preguiça é um quitter, né? Um cara que desiste, e tal. Deu uma cornetada. A posição estava encaixada, dava para resistir um pouco mais ou nem valeria resistir porque não tinha como se defender naquela posição? Gente, eu assisti o replay, eu também achei que não estava. Ele estava entrando aqui assim, né, com a faca da mão. Faca. Não sei, né, o que passou pela cabeça do Felipe. Eu até vi que o Gordon publicou falando isso que você falou, que ele é um quitter, e ele falou também sobre essa desculpa dele não cola, não sei o quê, mas eu não vi o que o Felipe falou depois da luta, então eu até dei uma pesquisada para trazer para o Jiu-Jitsu, mas eu não achei, então eu não sei o que o Felipe falou, mas enfim, não sei realmente o que passou pela cabeça dele. Ele até mencionou, na última luta entre eles, o Felipe desistiu, mas tem toda aquela história de que a luta não era para ter acontecido naquele dia. Definitivamente. Já ficou claro isso. Mas, enfim, fica mais um capítulo aí. E para finalizar, minha última pergunta. As últimas lutas do Preguiça não estão. Ele não está performando ou vencendo da forma que se esperava, né? Teve a DCC, ele não performou tão bem ano passado. Algumas lutas no próprio Fight Pass Invitational que ele enfrentou o Nick Rod. Você acha que isso pode atrapalhar? Porque existe sim uma demanda para que ele enfrente o Gordon de novo, né? Que ele tem 2 vitórias e 1 derrota. Então, acho que isso pode atrapalhar, já que o Gordon está vencendo. Se o Felipe não acho que quando eles se enfrentarem, isso pode atrapalhar na promoção, na vendagem ou no interesse do público de assistir? Eu acho que o interesse do público nunca vai cair, né? Por assistir essa luta, porque eles realmente. Porque, querendo ou não, o Felipe ainda tá na frente do Gordon, né? Tá 2-1 no confronto entre os dois. Então, eu acho que não vai atrapalhar, entendeu? Só que eu não sei, eu acho que o Felipe ele já tinha falado que ele não ia mais lutar e que ele queria se dedicar ao MMA e tudo mais. Então, tem que aguardar mesmo cenas dos próximos capítulos. Adoraria ver essa luta, espero que saia do papel em breve. Felipe Preguiça e Gordon Rare. Mayara, muito obrigado aí pelo Mundo BJJ, ou Jiu-Jitsu, como você... Jiu-Jitsu. Eu vou patentear esse nome, hein? Muito obrigado pela sua sabedoria e pelo seu amplo conhecimento na arte suave. Queria abrir o espaço se tem algum recado pessoal, o pessoal quiser te seguir, o pessoal quiser te acompanhar. Deve ser fácil te ver com mais frequência a partir de agora, né? É isso, gente. Então, obrigada primeiro pelo seu convite, adorei. Como a gente sempre fala, né? É legal a gente conversar assim, num outro canal que não seja focado no jiu-jitsu, sobre jiu-jitsu, porque eu acredito que a gente acaba trazendo mais público. Quem quiser me acompanhar, minhas redes sociais, Mai Munhoz, eu também tenho o canal Jiu-Jitsu in Frames. Preciso trabalhar mais o canal, tá, gente? Porque eu tô. Depois que eu me mudei para San Diego, eu acabei me focando bastante na Atos, né? E em outros projetos, mas aos poucos eu tô aí trabalhando com o canal Jiu-Jitsu in Frames. E é isso. Nos falamos da próxima vez. Foi um prazer estar aqui. Prazer é todo meu, Mayara. Brigadão. E vamos que vamos.